Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Marcelo Sávio, sejam muito bem-vindos ao meu canal no YouTube Investidor no Japão. No vídeo de hoje, eu vou estar falando sobre os 10 maiores mercados de fundos imobiliários do mundo. Antes de mais nada, gostaria de convidar vocês, após assistirem este vídeo, que dêem uma visitada lá no meu site, na internet, investidornojp.com, o site do Investidor no Japão. Lá nós temos uma série de artigos relacionados aí a investimento e educação financeira, com foco no nosso público-alvo, investidor, o brasileiro residente no Japão. Convido você também a visitar a minha página no Facebook, Investidor no Japão, Educação Financeira. Visita lá, dá uma curtida aí, dá uma força no nosso trabalho. Antes da gente discorrer sobre os 10 maiores mercados de fundos imobiliários do mundo, gostaria de chamar a atenção sobre esses 3 pontos aqui. O primeiro é que os fundos imobiliários eles fomentam o mercado. Que mercado? O mercado de fundos imobiliários, o mercado de imóveis, aliás, o mercado imobiliário e o mercado de construção de imóveis de alto padrão, os fundos imobiliários eles são uma classe de ativo que fomentam o mercado imobiliário de um país. Grandes projetos arquitetônicos e empreendimentos imobiliários de alto padrão são possíveis em grande parte por conta da comunhão de recursos de investidores dispostos a financiar o desenvolvimento imobiliário a fim de obterem renda recorrente. Então você tem aí um mercado de fundos imobiliários forte que reúne vários investidores dispostos a investir dinheiro. Esses investidores, por sua vez, eles querem receber participação, lucro em dividendos desses empreendimentos, mas aí eles confiam neste mercado, o mercado vai se consolidando e aquele mercado se torna uma potência, o mercado de fundos imobiliários ele se torna uma potência no fomento da construção de imóveis de alto padrão num determinado país. Assim, grandes hotéis, prédios de alto nível, shopping de altíssimo padrão construtivo e outros ativos de grande destaque são mais recorrentes, eles são mais volumosos em países que possuem um mercado forte de Real Estate Investment Trusts, que é a sigla REITs, este mercado aí, mercado de fundos imobiliários, a sigla em inglês REITs, Real Estate Investment Trust. O segundo ponto é que os REITs, como são, eu já falei aqui o que ele significa, o significado dessa sigla, são como os fundos imobiliários são chamados nos Estados Unidos. E isso já liga ao terceiro ponto aí, nos Estados Unidos, como a referência para este mercado, porque eles surgiram nos Estados Unidos em 1960 e foram modelos, os REITs foram modelos para os demais países. Outros países copiaram com alguma nuance, alguma diferença, o modelo que emergiu nos Estados Unidos da década de 60 do século 20. Então, para vocês terem apenas aí uma compreensão básica acerca do mercado de fundos imobiliários aí e da importância dele no fomento de construção de alto padrão construtivo. Como essas imagens aí, são alguns fundos imobiliários, são alguns ativos de fundos imobiliários no Japão. Essas imagens aí são referentes a algumas propriedades de alguns fundos imobiliários aí que nós temos aí na Bolsa de Tóquio. Agora, objetivamente, os 10 maiores mercados de fundos imobiliários do mundo são estes aí, que estão aí nessa tabela aí: Estados Unidos, Japão, Austrália, França, Reino Unido, Singapura, Canadá, Taiwan, África do Sul e Espanha. Então, em primeiro lugar, Estados Unidos, é o berço dos REITs, dos fundos imobiliários no Japão. Nós temos aí valor de mercado naquele país de 1,2 trilhão, são 224 REITs listados nas bolsas dos Estados Unidos. No Japão, nós temos aí o Japão em segundo lugar, com 115 bilhões de dólares em valor de mercado. Os 60 REITs japoneses negociados na Bolsa de Tóquio têm aproximadamente 115 bilhões em valor de mercado. A Austrália em terceiro lugar, com 112 bilhões e 51 fundos listados. A França, 80 bilhões em quarto lugar, com 31 fundos listados em bolsa. O Reino Unido em quinto lugar, com 75,5 bilhões de dólares, com 50 fundos listados. Em sexto lugar, a Singapura, com 58,4 bilhões de dólares e 38 fundos listados. O Canadá em sétimo lugar, com 58 bilhões de dólares em valor de mercado, dos 44 fundos imobiliários negociados em bolsa. Taiwan, os 9 fundos listados em bolsa têm um valor de mercado de aproximadamente 29 bilhões de dólares. A África do Sul, em nono lugar, com 27,4 bilhões de dólares, o valor de mercado dos 30 fundos listados na bolsa daquele país. E a Espanha,
em 10º lugar aí nessa lista, com 14,4 bilhões de dólares e tendo 36 fundos, né? Esses fundos somam tudo em valor de mercado 14,5 bilhões de dólares aproximadamente, são 36 fundos listados na Bolsa de Valores lá na Espanha. Ok? Então esses são os 10 maiores mercados de REITs do mundo. Podem dar uma pausa aí no vídeo e dar uma memorizada. Obviamente que esses valores aí oscilam conforme a cotação do dólar em relação às moedas correntes em cada país desses aí, assim também como os REITs listados, a quantidade de REITs, eles não são estáticos, né? Eles evoluem, eles podem dar uma retração na quantidade de REITs, podem haver fusão nos fundos imobiliários e aí diminui o valor, pode ter abertura de IPO, né? Novos fundos sendo abertos ao mercado também, pode aumentar este número aí, pode, com certeza vai ter uma variação, não vão permanecer esse estático aí, né? A data da data de hoje não vão se manter estático, né? Mas é apenas para vocês terem uma dimensão aí do posicionamento dos 10 maiores mercados de REITs no mundo. Sobre o Brasil, é bom também, como nosso conteúdo é para brasileiros no Japão e em português, vale salientar que no Brasil, como vocês podem ter visto, não figura entre os 10 maiores mercados, né? O Brasil não está entre os 10 maiores mercados do mundo, não obstante, ele tem crescido exponencialmente em número de investidores, né? O número de investidores de FIIs, né, no Brasil é conhecido como FIIs, Fundos de Investimento Imobiliários, da sigla FII. O número de investidores cadastrados na B3, na Bolsa de São Paulo, tem crescido exponencialmente, passando a marca de 150 mil investidores pessoa física em maio deste ano, né? Então, ou seja, há 5 meses atrás ele já tinha passado de 150 mil investidores pessoa física. Segundo especialistas, investidores neste mercado devem ultrapassar a quantidade de investidores no mercado de ações, não é? Que é o mercado acionário, ele é mais volátil, na média tem um retorno em dividendo menor que o mercado de fundos imobiliários. Então o mercado de fundos imobiliários tem sido uma atratividade para o investidor brasileiro, por isso tem tido um aumento exponencial. Logo ele já atinge a marca dos 200 mil investidores pessoas físicas nos fundos imobiliários brasileiros. Por conta disso, é um mercado menos volátil, um mercado que paga, na média, um dividendo melhor, né, uma renda recorrente em dividendo melhor do que as ações. Então isso se torna um fator de atratividade para o investidor brasileiro correr atrás aí dos fundos imobiliários brasileiros. O aumento no número de investidores é melhor para o mercado e melhor para o país, né? Estima-se que, em breve, o número de investidores brasileiros deve ficar entre o número de investidores em ações e o número de investidores no Tesouro Direto. Hoje, no Brasil, investidores em ações é em torno de 630, 650 mil, e no Tesouro Direto em torno de 2 milhões e 400 mil CPFs cadastrados para investir no Tesouro Direto. Então, a estimativa é que os investidores em fundos imobiliários eles fiquem entre a quantidade de CPF registrado investindo em ações e a quantidade de CPFs registrados investindo em Tesouro Direto. Quanto mais rápido ocorrer esse aumento, melhor para o mercado de fundos, né? E melhor para o fomento do mercado imobiliário com empreendimentos de altíssimo padrão construtivo. Enfim, para finalizar, eu digo que é melhor para o país, né? Quanto mais forte a indústria de fundos imobiliários, melhor para o país obter aí empreendimentos de alto padrão. Esses que estão aí na foto aí, é exemplo do Japão, né? Esses daí são os modelos que tem aqui no Japão. Ainda eles não são nem os mais tops dos edifícios, dos prédios, dos empreendimentos imobiliários, apenas alguns que eu selecionei aí, mas a importância de ter um mercado de fundo imobiliário forte é justamente por conta disso, porque pode fomentar o mercado de construção civil, o mercado de fundo imobiliário ajuda nesse processo aí, né? Em construções de alto padrão, aí em diversos setores aí, desde estádios de futebol. No caso aqui no Japão não tem fundos imobiliários que tenham estádio de futebol em carteira, mas os Estados Unidos possuem já um mercado mais avançado nesse aspecto. Mas vários tipos de empreendimento imobiliário. Se você pensar de empreendimento imobiliário, pode entrar aí no radar de investimento de um fundo imobiliário
que é constituído para investir no segmento aí e fomentar essa indústria. Ok, pessoal? Então o vídeo de hoje ele teve esse objetivo de falar um pouco a respeito dos 10 maiores mercados de fundos imobiliários do mundo. Um forte abraço a todos. Muito obrigado.